Amados irmãos, abram suas Bíblias, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Aquela página que a tua Bíblia já está se abrindo sozinha nela, né? Afinal, contando o domingo de hoje, são 27 sermões dentro do grande sermão do Monte de Jesus. Estamos numa verdadeira jornada. O título da nossa série é A Vida no Monte. Não é um monte geográfico, não é um monte literal, mas se refere a uma vida que é vivida por meio dos princípios que Jesus ensina no seu Sermão do Monte, os princípios do reino de Deus. Não são leis, não são regras, são princípios. Temos entendido, a partir do Sermão do Monte de Jesus, que a coisa mais importante não é aquilo que a gente faz, mas é aquilo que a gente é. Se eu sou, então eu faço, e há segurança naquilo que faço. Agora, se eu me preocupo só em fazer, ignorando o coração, corremos o grande risco de nos tornarmos hipócritas. Esse é o assunto de Jesus no capítulo 6, você se lembra? Jesus, ele fala sobre hipocrisia e vida no secreto. Ele fala sobre como é fácil nós nos escondermos atrás das nossas máscaras religiosas. Fala como é fácil nós adotarmos posturas piedosas, mas sem um coração piedoso. A preocupação é parecer piedoso e não ser piedoso. Essa é a preocupação do coração do hipócrita, do religioso. Falamos sobre como a hipocrisia pode afetar a ajuda aos necessitados, as esmolas, lá no início do capítulo 6. Falamos sobre como a hipocrisia pode comprometer e arruinar a nossa vida de oração. Falamos sobre isso do versículo 5 até o versículo 15, onde meditamos também com um pouco mais de calma na oração do Pai Nosso. E como a hipocrisia também pode arruinar o jejum, tornando isso só um rito, tornando isso apenas uma demonstração de espiritualidade ou algo, ou pelo menos uma tentativa disso. A verdade, irmãos, é que o remédio para a hipocrisia é a vida no secreto. E é tratamento contínuo esse remédio que precisamos. Precisamos diariamente colocar as nossas vidas diante de Deus. Precisamos diariamente da prática, da presença de Deus, para que a hipocrisia não tome o nosso coração, ou a mornidão, a apatia tome o nosso coração. Há muitas vozes por aí, há muitas falas por aí dizendo como devemos viver a nossa vida. Mas, em tempos de tantas vozes e ensinos, nós nos sentaremos e ouvimos o Mestre. Assim como aconteceu com os seus discípulos no início de Mateus capítulo 5. O texto diz que uma grande multidão seguia Jesus e de repente ele para, ele senta e os discípulos dele se aproximam. Bom, Jesus parou. Jesus sentou para ensinar. E nós, o objetivo dessa série, o empenho de passarmos versículo a versículo, o empenho é para que sentemos e ouçamos o que o Mestre tem para nos ensinar. O texto de hoje é Mateus capítulo 6, a partir do verso 19 até o verso 24. O título do sermão dessa noite, eu acredito que já vai estar ali, Os Tesouros do Coração. Acompanhe comigo, por favor, na sua Bíblia. O texto diz assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto,
Se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará a outro. Ou se dedicará a um e desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, por favor. Pai nosso que estás nos céus, nós confiamos na tua soberania, confiamos no teu poder, declaramos aqui a nossa completa dependência do Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco, ministre as tuas verdades ao nosso coração, Senhor. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, seja testificada em nossos corações essa noite. Fala conosco. Traz ao nosso coração a consciência de que o Senhor nos trouxe aqui hoje para ouvir isso hoje. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus é a minha oração, é a nossa oração. Amém. Você já encontrou dinheiro na rua? Isso está cada vez mais raro, né? Qual foi sua reação quando você encontrou dinheiro na rua? Você pegou? E como se sentiu ao pegar? Achado não é roubado, né? Já diz o provérbio. Digo, o ditado, né? Quando éramos crianças, pelo menos no meu contexto, era um tanto comum achar dinheiro na rua. E esse evento, achar um dinheiro na rua, era um evento a ser proclamado e comemorado. A gente nem gastava o dinheiro. E não estamos falando de 50, de 100 reais. Estamos falando de moedas. 25 centavos, 10 centavos. Tu ia para o mercado com 10 centavos, tu voltava com bala, né? Há não muito tempo atrás, assim. Hoje já não tem como tu achar Pix na rua. Ficou mais difícil para aqueles mais novos, né? É mais difícil tu receber um Pix por engano. Mas para muitos, receber um Pix por engano ou achar um valor em dinheiro faz o coração disparar. Só o fato de pensar nisso. Imagina, eu estou bem belo caminhando e aí encontro ali um maço, né? Dobradinho ali. Um monte de nota azul. Você vai se aproximando, você fica torcendo, que seja 100, que seja 100, não seja 2, né? Que seja 100, que seja 100. Para muitos, encontrar dinheiro faz o coração disparar. Quando você vai botar ali um casaco, alguma coisa que está guardada desde o inverno passado, aí você bota a mão lá e encontra uma nota. Né? O seu eu do futuro agradece o seu eu do passado, que esqueceu aquele dinheiro ali naquele momento. Enxergar um pouco de dinheiro no chão, ou uma nota que seja, mexe com o coração de muitos, os olhos se fixam e há um desejo de pegar imediatamente. Por quê? Porque é bom. Dinheiro é bom. É ou não é? Eu sei que vocês estão tristes porque não tem muito, mas é bom. Dinheiro é bom. É algo que nos chama a atenção, desperta desejo e nos faz agir rápido. Daqui a pouco, no nosso contexto aqui, então, uma ilustração um pouco mais a ver com o nosso coração, né? Você está caminhando na rua, você encontra um dinheiro, você rapidamente junta, não para guardar, mas porque é uma preocupação. Quem será que perdeu? Né? É isso que a gente pensa em primeiro lugar. Quem será que perdeu? Como eu posso, qual a ação que eu vou tomar aqui, que eu vou fazer, para que esse dinheiro volte para o bolso de onde saiu? A gente age rápido. Seja pegar para nós, ou seja na tentativa de devolver para outra pessoa, porque dinheiro na rua não fica, né? Ele não dura muito tempo. O nosso coração, ele funciona do mesmo jeito. Ele sempre corre atrás daquilo que ele valoriza, daquilo que ele ama.
daquilo que ele considera um tesouro. O nosso coração nos leva a correr atrás das coisas que valorizamos. Aquilo que nos move, no nosso íntimo, nos faz agir. A nossa ação revela exatamente onde está o nosso tesouro, aquilo que valorizamos, aquilo que entronizamos em nossa vida. Fato é que cada um de nós possui tesouros. Tá, vamos lá, não é joia guardada. Mas cada um de nós possui tesouros. Alguns desses tesouros nós podemos ver. Outros estão escondidos profundamente. Jesus, nesse texto, nos lembra que o maior tesouro não está no que acumulamos nessa terra, e sim naquilo que o nosso coração escolhe amar. John Piper, escrevendo sobre esse texto, um pastor americano, ele diz que o problema não é ter essas coisas, ter as riquezas, os tesouros. O problema é amar essas coisas mais do que a Deus. É inverter, é amar mais as coisas criadas do que o próprio Criador. Mas precisamos ter em mente que diante desse texto aqui, Jesus não fala apenas sobre dinheiro, ele fala sobre o coração. O assunto de Jesus não é dinheiro, mas é coração. É sobre o que move a nossa vida. Esse texto, portanto, não trata apenas de coisas aparentes, dos nossos caprichos, das nossas vontades, não. Esse texto trata dos afetos do nosso coração. É isso que vai determinar, o afeto do nosso coração vai determinar o nosso esforço, vai determinar os nossos desejos e vai determinar a nossa lealdade. Entenda, por favor, afeto, eu gosto da definição que Jonathan Edwards traz para isso. Afeto é aquilo que está lá no profundo do nosso coração. Afeto não é algo emocional. O afeto não é simplesmente uma vontade passageira. Afeto é algo que está anterior às nossas vontades. Ele dirige as nossas vontades. Afeto é algo que está anterior aos nossos desejos. Ele dirige os nossos desejos. Afeto é algo que está anterior até mesmo às nossas emoções e sentimentos, porque ele define como sentiremos ou como lidaremos com aquilo que sentimos. É sobre isso que Jesus está falando. Ele não está falando sobre coisas aparentes. Jesus continua tratando sobre a nossa vida no secreto, diante de Deus, mas que, inevitavelmente, ela transborda, ela se concretiza, ela se torna algo visível para as pessoas. E aí Jesus traz aqui, então, três ilustrações, três situações para nos falar a respeito do nosso coração. Eu quero dizer algo aqui antes de fazer as considerações do texto. Como eu disse, hoje é o 27º sermão dessa série. E nós estamos indo versículo a versículo. Então, esse texto, Jesus toca no assunto do dinheiro, mas eu não vou falar sobre isso porque você veio, tá? É porque é o texto de hoje mesmo. Que bom que você veio, mas é o texto de hoje. E vamos entender que a preocupação de Jesus não é o dinheiro em si. Algo que eu sempre digo aqui. Jesus não precisa do teu dinheiro, Jesus não precisa do meu dinheiro. A obra de Deus, a igreja de Jesus, ela se sustenta com o dinheiro de Jesus. Agora, eu, Tito, digo isso por mim, eu, minha família, o nosso dinheiro é de Jesus, porque a nossa vida é de Jesus. Porque Jesus nos comprou. Então, é claro que a forma como eu vou gastar e investir o meu dinheiro, eu vou considerar o reino de Deus. Mas em nenhum momento entenda qualquer fala aqui como algum tipo de constrangimento ou coação. Não. Mas precisamos entender que honrar a Deus com os nossos recursos faz parte da vida do verdadeiro discípulo. Então não separa de louco. Não estou falando com visitante. É os da casa. Não separa de louco.
É para ti e é para mim isso. Precisamos permanecer sendo fiéis na obra, no investimento na obra do Senhor. Amém? Primeira consideração, então, que Jesus faz aqui é a respeito do esforço. Dos versículos 19 a 21, então, o texto diz: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ali estará quem você é. O nosso tesouro é apenas uma evidência de onde está o nosso coração. Portanto, o afeto do meu coração vai determinar o investimento da minha vida, vai determinar como eu me esforço, ou para que eu me esforço nessa vida. É esse afeto do coração que é anterior a todas as coisas, é o íntimo do meu ser, que vai determinar como eu me esforço e para que eu me esforço. E por que me esforço? Porque às vezes posso estar me esforçando em coisas boas, mas de forma hipócrita. Lembre, o problema do hipócrita religioso não é a falta de coisas boas, de boas práticas. É a razão pela qual ele faz. Para ser reconhecido, para ser aplaudido. É o afeto do meu coração que vai determinar como eu invisto a minha vida. Jesus fala aqui então de dois tesouros, fala de dois caminhos. Aquele que juntamos na terra e o que juntamos no céu. Obviamente, Jesus não está ensinando aqui um tipo de salvação meritória. Trabalhe, se esforce, porque tudo aquilo que você fizer de bom vai garantir o teu tesouro no céu. A reforma protestante, há mais de 500 anos atrás, ela acontece num contexto assim. Onde os líderes religiosos, eles tentavam convencer as pessoas e convenciam algumas pessoas de que era possível comprar uma cadeira no céu. É interessante que esse ensino ele se alastra ao ponto de pessoas acreditarem que poderiam comprar a sua salvação, por dinheiro mesmo, e também comprar a salvação de outras pessoas. Por exemplo, eu tenho muito dinheiro e eu amo muito meu irmão William. Eu vou pagar a salvação dele também. Olha só que beleza. Se fosse assim, é só a gente achar um irmão bem rico e grudar nele. Não precisa nem de Jesus. Deixa Jesus cuidar dos pobres, né? A gente compra. Jesus não está ensinando algo assim. Uma salvação meritória que é possível ser comprada por dinheiro ou por qualquer outro tipo de boa obra. Provérbios capítulo 23, versículos 4 e 5 diz: Não esgote as suas forças tentando ficar rico. Pare de pensar nisso. Isso dói às vezes na gente, né? Porque assim, o que eu mais queria era ser rico. Imagina tu sonhar e realizar. Só sonho novo, né? Sonho nunca fica velho. Você sonha, realiza. Sonha, realiza. Imagina. É interessante que olhando daqui, tem umas pessoas que conseguem realmente imaginar. Que assim, é verdade, isso é uma maravilha. Isso é uma bênção. O problema não é ter dinheiro. O problema não é ser rico. Não é isso. O problema é acumular tesouros. Não é você ter tesouro e gastar esse tesouro, investir esse tesouro, usufruir desse tesouro. É você acumular. Jesus conta uma parábola onde ele fala sobre um homem que tinha muitos, minha tradução aqui, né? Ele tinha muitos grãos e aí ele encheu muito o celeiro dele e já não tinha mais onde guardar. Ele manda derrubar, constrói um enorme, maior ainda do que aquele, só para poder sentar e olhar. Uau, olha quanto eu tenho. Um acúmulo. Ele não tinha um plano de abençoar outras pessoas, de investir, de vender, para fazer algo em prol do reino. Não, era acúmulo. E esse texto de Provérbios nos fala sobre isso. Não esgote as suas forças tentando ficar rico.
Pare de pensar nisso. As suas forças não deveriam ser esgotadas em busca de recurso, em busca de dinheiro. O texto segue, Provérbios segue dizendo: as riquezas desaparecem assim que você as contempla. Criam asas e voam como águias pelo céu. Disso a gente entende, né? O dinheiro vem e vai. Desaparece. Assim que você vê, ele foi. Criam asas. Precisamos ter em mente aqui que guardar tesouro na época de Jesus aqui era algo literal. Muitos enterravam moedas e joias em vasos de barro, mas sabiam que isso não garantia a integridade ou o valor daqueles tesouros. Eles sabiam que não era seguro. Traça, ferrugem, ladrões podiam roubar, destruir e acabar com os seus tesouros. Em 2020, se eu não me engano, um grupo de assaltantes entrou, eu acho que foi em Goiânia, entrou num banco e eles conseguiram acesso a um cofre muito privado, com acesso muito restrito. Muito provavelmente com a ajuda de funcionários. Haviam joias lá de famílias, que não era nem usada, né? Estava só lá guardado. Havia uma joia específica, banhada não sei o quê, com rubis e tal e tal. Eu sei que o valor de uma peça era 15 milhões na época. 15 milhões. Só que o banco não tinha acesso àquele lugar. Então, por exemplo, eu pago, compro essa gaveta lá para mim e só eu tenho acesso. O banco não tem acesso. Quando os assaltantes entraram e fizeram ali a limpa, aí as famílias que haviam guardado, confiado os seus tesouros, foram acionar o seguro, então, né? Afinal tinha contrato e tal, tudo mais. E eles descobriram que porque o banco não tinha acesso a esse lugar e não poderia nem saber o que estava sendo guardado. Então, se você quisesse guardar uma bomba lá, você poderia. Por conta disso, a única coisa que o banco deveria pagar era 15 mil reais. De 15 milhões, as famílias receberam 15 mil. Essa específica, né? De 15 milhões recebe 15 mil. Os tesouros dessa terra, por mais bem guardados que estejam, eles são passageiros. São passageiros e também são insuficientes. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10 diz: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Você consegue entender isso? Que porque ama o dinheiro sempre vai querer mais. Quem ama as riquezas nunca ficará satisfeito com o que ganha. Isso também é inútil, diz o autor de Eclesiastes, Salomão. Porque o próprio Salomão, que era um dos reis mais ricos, se não o mais rico que já existiu, ele escreve Eclesiastes já no fim da sua vida dizendo de tudo aquilo que ele já provou. Ele mesmo diz que provou do melhor dessa terra. E para tudo isso ele diz, isso é inútil. Isso é correr atrás do vento. Isso é passageiro. É esse homem que teve muito dinheiro e que amou as riquezas em algum momento da sua vida, que diz que quem ama as riquezas nunca ficará satisfeito com o que ganha. Sempre vai querer mais. Porque acredita que aquilo que tem define quem ele é. Essa é a moda do mundo. E muitas vezes isso entra de forma sutil em nossos corações. Olhamos as pessoas, amamos as pessoas a partir daquilo que elas possuem, ou daquilo que elas podem oferecer para o nosso benefício. Mas o Senhor Jesus ensina algo diferente. Em Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesus diz: cuidado, protejam-se contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens.
Jesus está dizendo isso. A nossa vida não é sobre a quantidade dos nossos bens. Esse é o assunto todo de Jesus no Sermão do Monte. Não é sobre o que você faz, qual é o seu poder de compra ou de ação. Não, é o coração. Não é o que você tem que define quem você é. Jesus, então, ele desafia os seus discípulos, desafia a nós como discípulos dele, a se esforçarem por um tesouro mais excelente. E não esses tesouros aqui dessa terra, que temos hoje e amanhã não. E às vezes nem temos, né? Porque de uma conta já sai para outra conta, ela nem sente o cheiro da tua. Jesus desafia a trilhar um caminho mais excelente. Colossenses capítulo 3, versículo 2, o próprio apóstolo Paulo ensinando, de acordo com aquilo que Jesus está nos dizendo aqui, ele diz: pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Versículo 3 de Colossenses 3 dá um motivo por isso, um motivo para isso. Por que pensaremos nas coisas do alto e não nas coisas da terra? Versículo 3 explica: pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo Jesus. Então a vida que eu vivo agora ela é completamente diferente. O meu esforço não é para acumular e nem simplesmente para ganhar tesouros dessa terra. Às vezes a gente acha que quando Jesus ensina, quando a Bíblia traz o ensino sobre dinheiro, é Jesus apenas se referindo aos ricos. Na verdade, é dois lados de uma mesma moeda. Enquanto os ricos se agarram no muito que têm e colocam sua segurança nisso, os pobres, aqueles que não possuem recursos, se agarram naquilo que não têm e na expectativa de um dia ter muito para viver seguro. No fim das contas, o pecado é o mesmo. Pessoas que pensam nas coisas da terra e não nas coisas do alto. Mas aquele que morreu em Cristo, aquele que foi sepultado com Cristo, que foi crucificado com Cristo, que ressuscitou com Cristo, a vida dele agora está escondida em Cristo Jesus. Quem ele é definido pela cruz de Cristo. E a cruz de Cristo diz que nós não devemos acumular tesouros nessa terra. Não é que não podemos ter tesouros nessa terra. Se Deus te deu inteligência, se Deus te deu capacidade, se Deus decidiu te abençoar para você ter muito dinheiro, amém, meu irmão. Me convida para comer um churrasco bom na tua casa. Louvado seja Deus por isso. Isso não é ruim, não é pecado, não é errado, isso é bênção. E devemos nos alegrar com isso. Nos alegrar quando vermos nossos irmãos ganhando dinheiro e ganhando muito dinheiro. Amém? Desde que o coração esteja em Cristo. Desde que a moeda desse mundo não domine os corações. Esse é o ponto. Pensar nas coisas do alto. Inclusive a partir das coisas dessa terra. Porque não tem como a gente falar assim, não, vou pensar só nas coisas do alto. Então as coisas aqui dessa terra, tipo dinheiro, que não vai ser usado no céu, aí eu lido aqui com o meu jeito, porque isso aqui não é coisa do alto. Não! Você vive a partir da sua vida. Você vive a partir desse esforço. Afinal, aqueles que creem em Cristo, agora a vida, as suas vidas estão escondidas em Cristo. A vida do bem-aventurado, você lembra da primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres em espírito, e não é pobre de dinheiro, não é pobre intelectualmente, sabe? A pessoa que tem dificuldade em aprender, não é isso. Pobre em espírito é aquele que chega diante de Deus com a consciência, Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. Eu preciso desesperadamente de Ti. Esse é o bem-aventurado. É assim que Jesus inicia o seu ensino sobre bem-aventurança, sobre verdadeira felicidade. A vida do bem-aventurado que reconheceu ser pobre de espírito é diferente agora. Ele não se agarra nas coisas dessa terra porque ele sabe que ele não é nada. Que ele não tem nada. Que ele precisa
completamente do Senhor. O esforço do regenerado, o esforço daquele que nasceu de novo, agora é para as coisas do alto. Então precisamos tomar cuidado com o que estamos nos cansando e qual a motivação que nos leva a nos esforçar tanto por essas coisas. O esforço do regenerado é para as coisas do alto. Eu trabalho e trabalho muito e canso muito, mas há um motivo para isso. E o motivo não é acumular. O motivo não é entesourar a minha própria vida, mas é de alguma forma reverter tudo isso para a glória de Deus. Martin Lloyd-Jones, escrevendo sobre esse texto, ele diz o seguinte: não importa o que ou quão pequeno seja, se representa tudo para você, então aquilo é o seu tesouro. E aquela é a coisa para quem você está vivendo. Existe uma pergunta que por muito tempo eu fugi. Eu não vou nem dizer que eu fugi da resposta, eu fugia da pergunta mesmo. Por muitos anos na minha caminhada cristã, eu fui incapaz de enfrentar a seguinte pergunta: o que você tem na sua vida que, se você perder, você chega à conclusão de que perdeu tudo? Isso é o teu Deus. A partir do momento que eu enfrentei essa pergunta e busquei em Deus responder essa pergunta, eu comecei a entender o quanto meu coração estava acumulando tesouros dessa terra. Não se trata apenas de dinheiro. Se trata de qualquer coisa, seja grande ou pequena, boa ou ruim, que se tratarmos, se tiver o nosso maior esforço, se for o nosso maior amor, é para isso que estamos vivendo, e ali está o nosso Deus, ali está o nosso ídolo. A minha oração é que você enfrente essa pergunta e busque em Deus a resposta para essa pergunta. Se você fizer isso com o coração correto, você enfrentará uma profunda decepção consigo mesmo. E isso é bom. Bendito é o momento em que nos sentimos profundamente decepcionados com a gente mesmo. Porque aí abre espaço para a gente entender o que é ser bem-aventurado, o que é ser feliz de fato, quando entendemos que somos pobres em espírito, quando precisamos de Deus acima de todas as coisas. Oro para que você enfrente essa pergunta e em Deus encontre também a resposta. Mas entenda, não é o esforço que define o teu tesouro. É a afeição do coração que move o esforço. O meu coração, a afeição do meu coração vai definir como eu me esforço. E é no meu esforço que eu vou perceber qual é o meu maior tesouro. É sobre isso que Jesus está falando. John Piper fala a respeito disso, ele diz que o que gastamos nossa vida perseguindo, revela o nosso tesouro. Então pense, onde está o teu esforço? Onde gasta mais tempo e energia? Qual o tesouro que isso revela? O que é mais valioso para você a partir dessas práticas? É a vida no secreto aparecendo. Inevitavelmente revelando quem somos. Quais são os afetos do nosso coração. Jesus fala sobre o esforço, mas nos versículos 22 e 23, Jesus fala sobre o desejo. Ele diz: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas.
Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Bota a sujeira que está aí dentro. O que Jesus está dizendo, irmãos, é que o nosso olhar revela o afeto do meu coração. E daqui a pouco você pode pensar, não, eu não me esforço para essas coisas, mas eu cobiço essas coisas. Talvez você não é alguém que está correndo 24 horas por dia atrás do dinheiro, simplesmente porque você não está naquela posição. Só por isso. Mas Jesus, ele vai mais fundo no nosso coração. Ele diz, não é só o esforço que revela quem somos. Os nossos olhos também, os nossos desejos também. Você não está vivendo aquela situação, mas você adoraria viver aquela situação. Você adoraria ter a oportunidade de viver aquela situação. Cobiçando. O olhar revela o afeto do meu coração. O permanecer olhando, cobiçando para essas coisas, escancara quem somos. Escancara para as outras pessoas, escancara para nós, pelo menos deveria. Esse é o objetivo de Jesus ao ensinar sobre isso. Que o nosso eu, que os afetos do nosso coração sejam escancarados diante de nós. Para que possamos lidar com isso. Lidar com clareza. Lidar com integridade. Lidar com seriedade. Jesus fala do olho bom e do olho mau. Se o olho for bom, o coração será nutrido com coisas boas. Para onde você tem olhado? O que tem ocupado os seus desejos? Quais são os teus sonhos? É sobre isso que Jesus está falando. Se o olho for bom, o coração será nutrido com coisas boas. Se o olho for santo, o coração será nutrido com santidade. Salmo 119, versículo 37, diz, é uma oração, né? Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos teus caminhos. Essa deve ser a nossa oração. Nós somos traídos pelos nossos olhos. Nós somos traídos pelos nossos próprios maus desejos. Muitas vezes, diante do telefone, os nossos olhos não são bons, são maus. Consumimos imoralidade, consumimos pecado, consumimos sonhos, alimentamos sonhos que não agradam a Deus. Não é raro. Pessoas que passam muito tempo assistindo, principalmente no celular, no Instagram, que passam muito tempo assistindo a vida, a casa, a viagem dos famosos, bem rápido encontram descontentamento na vida que possuem. Porque acreditam que aquilo que possuem define quem elas são. Aí você pode ter aí, você marido, você pode ter uma esposa bonita do seu lado, mas você não está contente. Você aí, mulher, você pode ter um esposo trabalhador do seu lado, que bonito é mais difícil, né? Trabalhador do seu lado, mas você não está contente. Por quê? Porque lá no Instagram tem uma influenciadora gospel que o marido dela é muito melhor do que o teu. Só pode que ele tenha uma esposa muito melhor do que tu é também. Provavelmente. A gente começa a encontrar descontentamento porque olhamos com olhos maus para as coisas. E isso polui o nosso coração. O pecado, ele não nos domina, o descontentamento, a insatisfação, não nos domina de uma hora para outra. É a mesma situação de Caim e Abel. Quando Caim é rejeitado por Deus, porque o seu coração não estava da forma correta, Deus se apresenta, Deus vai até Caim e diz assim, o pecado está batendo a tua porta, mas você deve dominá-lo. Se você fizer o certo, você vai ser aceito. Qual que era o certo? É o coração diante de mim, Caim. É isso. Mas os olhos de Caim eram maus.
ele olha para o seu irmão e ele faz um convite. Vamos para o campo. Para quê? Para nós tirar um tempo de oração, para tu me ensinar como é colocar o coração diante de Deus? Não, eu vou te dar logo uma pedrada na cabeça. Para acabar com essa história de filho favorito. O pecado está aí para nos dominar. E ele entra pelos nossos olhos, pela forma que desejamos as coisas. Precisamos sondar os nossos desejos para discernir o que os nossos desejos procuram satisfazer. Porque às vezes a gente jura que está desejando uma coisa boa. Mas lá no fim, o que esses desejos procuram satisfazer? Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16 diz: pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O que os nossos desejos procuram satisfazer? Imagina que você tem uma mesa com uma lista de tarefas. E todas as suas tarefas, elas estão sublinhadas em vermelho. Isso faz com que tudo que você vê, tudo que tu enxerga, parece urgente, parece importante, desejável. A forma como nós olhamos, aquilo que olhamos, afeta o nosso coração, coloca coisas para dentro do nosso coração. Seus olhos, a forma como você olha, impacta na forma como você reage. As nossas ações, elas são pensadas, mas as reações não. As reações são respostas imediatas daquilo que já está dentro do nosso coração. Então, o que tem entrado pelos nossos olhos? O que nós temos desejado, o que nós temos procurado satisfazer em nosso ser? Porque quando nos for exigido, é isso que sairá. Se os seus olhos são bons, você enxerga luz e direção. Mas se são maus, tudo parece trevas. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, há uma exortação para nós, o povo de Deus, muito clara, muito objetiva. Diz, tendo os olhos fitos em Jesus. Os olhos fixos em Jesus. Aquele que é o autor e consumador da nossa fé. É ali que devem estar os nossos olhos. O texto segue dizendo, ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O versículo 3 de Hebreus 12 vai falar que a chave, então, o segredo, que não é segredo, está aqui revelado, mas o ponto, a questão para não desanimarmos, é mantermos os nossos olhos fixos em Jesus. Porque aí os nossos desejos serão alimentados por Jesus. E o nosso desejo será Jesus. Ali, os nossos olhos, aquilo que vemos, aquilo que desejamos, Jesus chama em Lucas da janela da alma. É por ali que entra as coisas. O que os teus olhos desejam revela em quem teu coração se alegra. Para onde você tem olhado? O que isso diz sobre os desejos do teu coração? A resposta disso vai dizer qual é a tua esperança de alegria. Precisamos pensar nisso. Jonathan Edwards, escrevendo sobre esse assunto, ele diz o seguinte: os desejos santos, os olhos bons, iluminam a vida porque brotam de alegria em Deus. Os desejos corrompidos cegam porque nascem da cobiça. O que desejamos mostra onde nossas afeições estão postas. Aquilo que desejamos mostra o que o nosso coração deseja. Onde o nosso coração está sentado. Onde o nosso coração repousa. O que eu quero? O que eu desejo? Eu desejo domínio,
eu desejo poder, eu desejo autoridade, eu desejo riqueza. O que eu desejo? Pois ali está o nosso Deus. Pare e pense. Quais imagens, conquistas ou compras mais brilham diante dos teus olhos? Elas revelam luz de Deus ou escuridão da cobiça? Vamos lá, gente. Qual é o nosso maior desejo hoje? Qual é a nossa maior preocupação? Para que os nossos olhos hoje, nesse momento, estão voltados? É para Cristo? É para Jesus, o autor e consumador da nossa fé? É nele que está o nosso coração? Somos tentados, é claro, a colocar os nossos olhos nas circunstâncias, porque às vezes as circunstâncias gritam. Às vezes as tempestades vêm com o poder de derrubar, de destruir o barco das nossas vidas. Mas os nossos olhos devem estar no autor e consumador da nossa fé. Porque com uma palavra, tudo se acalma. Quais são os desejos do teu coração? Jesus fala sobre o esforço, ele fala sobre o desejo, e no versículo 24, ele fala sobre a lealdade. Versículo 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O afeto mais profundo do meu coração dirá quem possui o senhorio da minha vida. Dirá quem manda na minha vida. Os meus esforços, os meus desejos, a minha lealdade, tudo isso revela o afeto mais profundo do meu coração. E é isso que vai definir de fato quem manda em mim. A conclusão de Jesus é clara. Clara, porém ignorada. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para ser uma coisa e ser outra. Tiago, o irmão de Jesus, anos mais na frente, escrevendo a sua carta, ele levanta essa questão. Amados irmãos, acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Claro que não. Isso não pode acontecer. Não dá para servir a dois senhores. O dinheiro aqui, na sua Bíblia, olhe com atenção, por favor. Se lá no finalzinho do versículo 24, a tua Bíblia traz a palavra dinheiro, talvez ela esteja com um D maiúsculo. Se referindo a uma pessoa, né? Aqui Jesus trata o dinheiro como uma entidade. Talvez na sua Bíblia possa ter uma letrinha pequena, e aí lá embaixo na Bíblia vai ter uma nota de rodapé, escrito grego, mamon. Porque esse é o termo usado aqui no original. Jesus fala sobre mamon, que era ali uma personificação do dinheiro, para ilustrar que o dinheiro, as riquezas, os tesouros dessa terra estava sendo tratado como um verdadeiro Deus por aquelas pessoas. Não é que existe um Deus disputando o trono do céu com o nosso Criador. Não. Mas em nossos corações existe uma disputa de trono. Deus e o dinheiro, as riquezas. O dinheiro é personificado aqui como um falso Deus que exige a adoração
e lealdade total. Jesus nos mostra isso. Ele diz, não tem como você ter dois senhores. Você vai amar um e vai odiar o outro. Você vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. Nenhum dos dois senhores gosta dessa situação de atenção dividida. É exclusividade. Quando Jesus está falando sobre lealdade, ele está falando sobre exclusividade. Mais uma vez, entenda por favor, Jesus não está condenando pessoas ricas, mas o afeto do coração que valoriza o dinheiro acima de tudo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10 diz, no entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos, venenosos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro. Dinheiro é bom, honesto, fruto de trabalho, é bom, é prazeroso. Desfrute das bênçãos terrenas que Deus lhe dá. A raiz de todos os males aqui, o que está sendo condenado pela Escritura, é o amor ao dinheiro. O texto segue. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Você percebe como o texto diz que esse amor ao dinheiro, esse amor às riquezas, esse amor às coisas dessa terra tem o potencial de fazer com que a gente tire os olhos do autor e consumador da nossa fé? E que venhamos a trazer sobre nós muitos sofrimentos. Não por falta de dinheiro, mas por muito amor ao dinheiro. Por um amor equivocado às riquezas desse mundo. Temos que ter em mente, irmãos, que o problema não é só o dinheiro, não é os pila, mas é tudo aquilo que o dinheiro pode comprar também. Porque daqui a pouco você diz, não, eu tendo dinheiro ou não tendo, para mim tanto faz. O que eu não posso é ter geladeira vazia. Quer ver um cara preocupado e a geladeira está vazia. O dinheiro não é o teu Deus. Mas a geladeira cheia é. A despensa cheia é. E como é que você compra isso? O dinheiro. Está lá, ó. O mamon ocupando um lugar no seu coração. Estudando acerca desse texto e ouvindo alguns homens de Deus pregando e ensinando a respeito dessas verdades, algo me marcou muito. Hernandes Dias Lopes, falando sobre isso, ele diz o seguinte: cuide das coisas de Deus e Deus cuidará das suas coisas. Olha que descanso. Deus cuida. Ele tem a minha lealdade. Não é o dinheiro ou o que o dinheiro pode comprar, o que o dinheiro pode, a segurança, o descanso que o dinheiro pode me trazer. Não, é em Deus. Jesus chega para falar sobre isso aqui e ele já ensinou os seus discípulos a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá? Não é o fato da despensa estar cheia que vai dominar o meu coração, que vai me trazer segurança. É em Deus. Ele tem a minha lealdade. Caso contrário, eu começo a me dobrar e ser leal a outras coisas. Não é o dinheiro, mas é o trabalho. O melhor da minha vida vai para o meu trabalho. Porque se eu não trabalhar, eu não como. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso no domingo que vem. Mas o ponto é, o povo de Deus sempre deve adotar uma postura de decisão e lealdade, fidelidade, firmeza diante da decisão de confiar completamente em Cristo. Josué, capítulo 24, versículo 15, um texto conhecido. Enquanto o povo estava ali se decidindo o que fazia da vida, Josué diz, se porém não agrada a você servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir.
Se aos deuses a que os seus antepassados serviram além do Eufrates, deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, ou seja, deuses pagãos, deuses falsos, eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Amém. Essa precisa ser a nossa postura. A nossa lealdade tem uma direção. Ela tem uma pessoa viva, real, a quem nós colocamos, confiamos toda a nossa vida. É no Senhor. E eu vou guiar minha casa para isso. A minha família para isso. E fazer isso com lealdade, por completo, inteiro. Por mais que pareça que as coisas estejam dando errado, eu confio naquele que age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Segundo o propósito dele, para formar Cristo em nós. Sendo assim, até as coisas ruins, até as coisas que machucam, até as coisas desfavoráveis, desagradáveis, até os fracassos, se a minha lealdade está no Senhor, elas produzem algo de bom em mim. Que segurança! Não podemos cair no engano de que é possível entregar apenas uma parte do que somos. Tiago capítulo 4, versículo 4, fala sobre isso. E usa até uma linguagem dura. Ele diz, adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo no mundo, faz-se inimigo de Deus. E o texto não está dizendo aqui que você não pode ter amigos do mundo, amigos que não creem em Jesus. Você precisa ter amigos assim, você precisa ter bons amigos assim. Porque você precisa evangelizar eles. Você precisa pregar o evangelho para eles, você precisa discipular eles. Você precisa amá-los. A ideia do texto aqui, essa amizade, é a afeição do coração. É você querer que o seu coração seja igual ao mundo. E aí não existe meio termo. Aqui é mais uma vez o irmão de Jesus, Tiago, ecoando aquilo que o próprio Senhor ensinou. Lealdade. E lealdade completa. Ou é amigo de Deus, ou é inimigo de Deus. Jesus deixou isso muito claro. É isso que carregamos na nossa razão de ser como igreja. O único motivo das nossas portas estarem abertas é o avanço do reino. Faremos isso como? Amando a Deus, amando ao próximo e alcançando o mundo. O grande mandamento está presente naquilo que somos como igreja. Em Mateus capítulo 22, versículo 37, Jesus diz isso. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Marcos vai ainda acrescentar com todas as suas forças. Por quê? Porque a lealdade total é por inteiro diante dele. Mas o dinheiro, as riquezas, os prazeres desse mundo, elas competem. John Piper fala, o dinheiro é um competidor perigoso para o coração humano, porque ele promete exatamente o que só Deus pode dar. Nenhum de nós aqui, eu acredito, ama o dinheiro, o pila. A gente ama o que ele pode dar. Segurança, satisfação, significado, propósito. É por isso que o nosso coração se dobra muitas vezes diante dos tesouros dessa terra. Mas não tem como, precisamos decidir de quem é a nossa lealdade. O nosso coração, irmãos, não foi feito para ter dois senhores. Quem tiver o seu coração, terá a sua lealdade. Quem governa o deleite do teu coração, a alegria do teu coração, governa a tua lealdade. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6 diz, conservem-se livres do amor ao dinheiro. Não é do dinheiro, não fuja do dinheiro.
Pelo amor de Deus. Se você não quer, traz para a gente que a gente tem uma ideia do que fazer com ele. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Assim podemos dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? A quem pertence o seu coração, a sua lealdade? As nossas decisões financeiras, nosso uso do tempo e nossos compromissos, nossos esforços, tudo isso revelam quem é nosso Senhor. Diante disso, portanto, para ouvir e praticar, qual é o seu maior tesouro? Aquelas crianças um pouco mais velhas, elas passaram temporadas, anos assistindo Chaves, né, no SBT. Lembra como é que a dona Florinda chamava o Kiko? O tesouro. É cômico. Mas muitas mães, pais, tratam assim seus filhos, como seus verdadeiros tesouros. E por tratarem eles como seus tesouros, como a coisa mais importante da sua vida, rebaixam Deus e a vida toda fica desordenada. O único deve ser o nosso maior tesouro, é Ele. E isso nos levará a amar mais os nossos filhos, a valorizar mais os nossos filhos. Então pense, qual é o seu maior tesouro? O que move a sua vida? O que faz você se levantar de manhã e dedicar tempo, energia, pensamentos? O que move a sua vida? O esforço mostra o que buscamos. O desejo mostra o que amamos. A lealdade mostra a quem servimos. Cristo nos chama a um coração inteiro, um olhar puro e uma vida rendida ao verdadeiro Senhor. A afeição, aquela área mais profunda do nosso coração, a afeição que governa o coração, vai determinar qual é o seu maior tesouro, o que faz brilhar os teus olhos e de quem tu és servo. Amados irmãos, que o nosso tesouro seja Cristo. Que nossos olhos sejam iluminados pelo Evangelho. E a nossa lealdade seja ao Senhor dos senhores. Jesus nos lembra aqui. Nosso verdadeiro tesouro não está no que acumulamos, mas naquilo que o nosso coração valoriza. Onde o seu coração encontra prazer, ali está o seu verdadeiro tesouro. Quero orar por você mais uma vez. Feche seus olhos, por favor. Espírito Santo de Deus, nós cremos na inspiração da Tua palavra. Cremos que ela é mais afiada do que uma espada de dois gumes. Ela entra lá no profundo do nosso ser. Pedimos a Deus que a Tua palavra toque não somente o nosso esforço, as nossas mãos. Pedimos que a Tua palavra não toque somente os nossos olhos, os nossos desejos. Tampouco toque somente o nosso jeito de dizer sim ou não, de obedecer ou não para algumas regras. Pedimos que a Tua palavra, ó Deus, que a Tua palavra toque os afetos do nosso coração, o mais íntimo do nosso ser. E que a nossa resposta seja esforço,
desejo e lealdade. Tudo isso direcionado ao Senhor. Espírito Santo, nós cremos que se tu, ó Deus, não gerar isso em nosso coração, nós estamos perdidos. Olha para nós, Senhor. Ouve a nossa oração. Torna isso real em nosso meio. A começar por mim. O Senhor sabe como o meu coração está diante de Ti nesse momento. O Senhor sabe como o coração de cada irmão e irmã está aqui diante do Senhor nesse momento. Portanto, nós clamamos. Tu que sonda e conhece. Toca em nossos afetos. Muda quem somos. Para que aquilo que fazemos aponte completamente para o Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, nos livre de viver essa vida contigo de forma religiosa, nos livre de viver essa vida contigo como quem bate ponto na igreja. Nos livre, Senhor, de viver correndo atrás de tesouros desse mundo, mesmo dentro da igreja. Queremos que o Senhor seja entesourado dentro de nós, entronizado em nossos corações. Que Tu seja aquilo que mais vale, aquilo que mais importa, aquilo que mais pesa, pois Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para todos sempre. Ilumina o nosso entendimento, nos ajuda a enxergar e a viver essas verdades, Pai. Queremos responder ao Senhor, com os nossos corações orando, prostrados diante de Ti, mas queremos responder ao Senhor também, declarando isso, de que nós queremos ao Senhor mais do que tudo. Em nome de Jesus. Amém.